Então, vamos começar. Muito obrigada pela sua audiência, em casa, no trabalho. Eu vejo que tem gente que já conhece o PROGEP, que é um núcleo de Centro de Pesquisas e Educação Executiva especializado em gestão de recursos humanos, criado por professores originários da FEA USP, que hoje apresenta, com esse time maravilhoso de professores, grandes nomes do RH, o tema Carreiras no Novo Mercado de Trabalho Brasileiro. Muito oportuno, muito obrigada pelo tema. Se você não conhece a FIA, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da fundação para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, nós somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, mestrado profissional em gestão de negócios, MBA, pós-MBA, pós-graduação e um portfólio completo de educação executiva em AD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais, em parceria com o Estadão, e os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL. Nesses mais de 40 anos de história, nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Você tem no seu painel de controle 2 campos de interação com a gente essa noite. Um deles é o chat, use apenas para comentários, e tem o campo de Q&A. Depois do evento, depois da palestra, você pode mandar suas perguntas, que a Sheila está aqui com a gente, que faz parte do projeto FIA, e vai ajudar a gente na mediação entre você e os palestrantes. A professora Elza Veloso está aqui com a gente essa noite, apresenta para a gente os palestrantes, professora e pesquisadora da FIA Business School e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é livre docente com doutorado e pós-doutorado em administração pela FEA USP, com estágio de doutorado na Northern Illinois University. Pessoal, um bom evento a todos. Professora Elza, é com você. Bom, boa noite a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, né, com esse tema, como a Fabiane disse, tão oportuno, porque no PROGEP nós valorizamos muito essa discussão sobre gestão de carreira, né, então esse é um tema que permeia os nossos cursos do começo ao fim. Porém, tem momentos do curso onde paramos para pensar nisso de maneira mais estruturada, e eu sou responsável por alguns desses momentos, né? Eu e o professor Joel Dutra, especialmente, somos as pessoas que estimulam mais diretamente essas reflexões sobre carreira. E o que eu venho notando ao longo do tempo? As pessoas estão cada vez mais conscientes da necessidade de gerenciar a própria carreira, e o pessoal de empresa está com desafios novos, desafios cada vez mais difíceis de superar, né? E nós, do meio acadêmico, nós temos uma certa obrigação de apoiar esse movimento. Mas esse é um movimento que não é tão simples de se fazer, né? Então, embora haja uma consciência de que o planejamento de carreira é necessário, como fazer esse planejamento é algo que vai ficando cada vez mais difícil. E é difícil não porque não temos literatura, não porque não tenhamos reflexões, muito pelo contrário. Nos diversos meios de comunicação, nós recebemos orientações o tempo todo sobre carreira, como fazer, né? Mas na hora que a pessoa vai de fato pensar nisso, parece um tiro no escuro, porque estamos em um mercado de trabalho que muda constantemente. Um dos pontos desse mercado de trabalho que a gente percebe que é volátil demais, é ligado à
as transformações tecnológicas que vêm acontecendo, né? Então, substituição de empregos, né, por conta da inteligência artificial, que vai tomando conta dos diversos setores, a necessidade de lidar com dados, sem conhecer algumas vezes esses dados. E esses dois tópicos, tecnologia e dados do mercado de trabalho, são os tópicos que nós vamos abordar com mais força. O professor Leonardo Trevisan vem trabalhando com essas reflexões sobre carreira e tecnologia. Eu participo de algumas delas em grupos de pesquisa, e o professor Wilson Amorim tem um investimento de muitos anos em acompanhar as tendências do mercado de trabalho, e é por isso a pertinência do protagonismo deles neste webinar. Então, para que eu possa ceder o espaço que eles merecem, eu vou apresentar os dois e vou passar a palavra imediatamente. Então, eu vou falar um pouquinho, né, do professor Leonardo Trevisan e do professor Wilson. O professor Leonardo é graduado mestre em História e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Ele tem pós-doutorado em Economia do Trabalho pela University of London e pela Warwick University. Atualmente, ele é professor titular da PUC de São Paulo, onde coordena o grupo de pesquisa em Trabalho, Carreira e Tecnologia, e atua como editor responsável da Revista de Carreiras e Pessoas. É também professor da SPM e jornalista, com experiência em diferentes e importantes revistas e jornais brasileiros. O professor Wilson Amorim é economista pela FEA-USP e mestre em economia pela PUC de São Paulo. Ele é doutor e livre-docente em administração pela FEA-USP, a instituição na qual, atualmente, ele atua como professor associado da graduação e pós-graduação. É integrante do Conselho Editorial Científico da Revista de Administração de Empresas da FGV de São Paulo e editor convidado da Regi USP. É integrante do Advisor Group da Rede Cranet de Pesquisa Internacional em RH e pesquisador convidado da Fudan University, que fica em Xangai, na China. Como pesquisador, o professor Wilson trabalha com gestão de recursos humanos, mercado de trabalho e relações de trabalho. Então, passo a palavra ao querido professor Trevisan. Fique à vontade para conversar com o nosso público, que já está em 71 pessoas, 71 convidados estão conosco neste momento. Primeiro, boa noite a todos, né? Primeiro, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a esse convite, a esse gentil convite do PROGEP, né, da FIA, para a participação nesse evento, e o convite, gentil convite também da professora Elza, de mediar esse trabalho. Né? Muito obrigado por suas gentis palavras, professora. Meus amigos, eu fui convidado para conversar com vocês sobre carreiras no novo mercado de trabalho. Né? Eu preparei uma apresentação e eu gostaria de compartilhá-la aqui com vocês. Meus amigos, nós vamos trabalhar com essa ideia aqui, né? De carreiras no novo mercado de trabalho. Então, nós vamos trabalhar com carreiras, eu vou tentar trabalhar com o mercado de trabalho brasileiro, aquilo que eu consegui no mais recente possível. Né? Então, vamos ver aqui, quando a gente fala de mercado de trabalho brasileiro mais recente, né, nós estamos trabalhando com um consenso. Né? E o consenso é esse, que está aí. Né? O quadro mudou mesmo. Né? Com a pandemia, e o pós-pandemia não mudou muito do que nós já tínhamos. Né? Há uma percepção muito clara, esse consenso está construído por três percepções que são mais ou menos também bem aceitas. A primeira, não é e não será mais aquilo que era. Né? De alguma forma, todos experimentaram uma outra realidade e, ao experimentar essa outra realidade, não aceitam voltar para trás.
Há um quadro novo no mercado de trabalho, seja ele de quem for. Há um contexto diferente que a pandemia trouxe, mas, na verdade, não foi ela que criou. O que acontece, que é o segundo consenso que nós temos, é que nós temos uma velocidade de mudança que mudou. A mudança, a velocidade com que aquilo estava se transformando, ganhou uma dimensão diferente. Acelerou muito mais aquilo que já estava em curso. Se a gente quiser brincar com essa ideia, a gente pode dizer, por exemplo, né, que os professores universitários, eu estou falando da minha universidade, né, eles olhavam para a ideia de dar aula remota como algo muito distante. Em uma semana, todos estavam dando aula remota. Eu não imaginava isso possível. A realidade se impôs. É disso que nós estamos falando. Eu estou falando do nosso meio conhecido. Se você olhar nas empresas, nas mais variadas situações, a velocidade de adaptação foi muito forte e ela acelerou o que já estava em curso. Isso nos faz a gente pensar um pouquinho exatamente no que é que nós queremos dizer quando nós falamos de transformação digital. Tá bom, acelerou, é inapelável, vai acontecer mesmo. Do que é que nós estamos falando quando nós falamos de transformação digital? Quando nós falamos sobre isso, como é que nós vamos desenhar isso que a professora Elza acabou de falar? Como é que nós vamos desenhar a nossa carreira num mundo com essa velocidade? Porque quando a gente olha para essa realidade, eu fiquei procurando um adjetivo para ela e, sem querer, topei com o adjetivo que estava na minha frente. Ela é gelatinosa. Ela se mexe o tempo inteiro. Você não consegue imaginar que ela é firme. Ela é oscilante. É nesta realidade gelatinosa, é dessa realidade gelatinosa que está empurrando uma transformação digital que nós vamos ter que imaginar um emprego promissor. As moças que estavam apresentando o trabalho disseram que todos estão interessados em transição, todos estão interessados em carreira, todos sentiram que nós vivemos um período de mudança. É gelatinoso? É. Está meio difícil de compreender? Tá. Mas quando você olha para esse contexto, você diz, qual é o emprego promissor que eu tenho? Quando a gente olha para isso, a gente percebe, né, que nós temos uma estrutura no mercado de trabalho brasileiro que só o trabalho remoto já dá uma dimensão que é um pouco diferente daquilo que nós estávamos habituados. Eu vou trabalhar bastante com um noticiário que vocês podem recuperar. Quem quiser depois é só me pedir, eu passo todos esses links no chat. O chat, os links estão aí. Eu vou trabalhar com o fato que já está registrado. E qual é o fato que nós temos de registrado? Qual é a estrutura real do mercado de trabalho brasileiro? 86% dos trabalhadores brasileiros não podem trabalhar remoto, não tem como. Do que é que nós estamos falando? Este ponto é curioso, é essencial para a gente pensar a realidade brasileira. Quando nós imaginamos esse fato, e essa pesquisa é uma pesquisa bem interessante, porque ela pegou dezembro de 2019, pegou os 92 milhões de brasileiros que estavam ocupados, já tinha caído, hein? Porque a gente costuma botar toda a culpa nas costas da pandemia. Não era não, hein? 2018, 2019 já eram anos de baixíssimo crescimento. Quando nós olhamos para isso, nós já tínhamos uma PEA que já tinha chegado a 98 milhões de brasileiros trabalhando, nós tínhamos recuado para 92. Dessa PEA de 92, que são os brasileiros ocupados, olha os números que estão aí na tela de vocês. Né? Praticamente 79 milhões desses brasileiros não podem trabalhar remoto. Eles trabalham com coisas bem objetivas, não há ausência do presencial. Não é só o garçom, não é só o pedreiro, não é só a manicure. Quando nós estamos falando dessa inserção no mundo digital, e é disso que eu queria trabalhar um pouquinho depois, mais tarde, com vocês, porque esses 86% não estão imunes à transformação, ao contrário,
Eu vou contar para vocês o que eu assisti, acompanhei da minha janela, a construção de um prédio aqui na frente. Assustador. O prédio se levantou sem trabalhador. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para esta realidade, nós percebemos uma situação que é curiosa. Esses 12,9 milhões de brasileiros, que são os brasileiros que podem ter uma vida digital, eles são responsáveis por praticamente 56% do consumo no país. Os números são desiguais. Quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ter uma ideia um pouco melhor, né? Quando nós observamos para isso, nós vamos observar um dado que é interessante. Puxa vida, se ninguém podia trabalhar, se só 86% não trabalhava remoto, o que aconteceu com o trabalho, com a ideia de trabalho durante o período da pandemia? Será que foi ruim para todo mundo? Os números são esses, 86 contra 14. Agora, será que ele foi tão ruim para todo mundo? O que aconteceu durante a pandemia? Eu trouxe aqui 2 exemplos para falar com vocês quando nós falamos sobre pandemia. E é curioso, né? Porque eu procurei trazer um exemplo que não há ninguém nesta sala que não conheça, que não tenha comprado, que não saiba deles. O Magazine Luiza, que todo mundo conhece, era uma empresa pequena, ela já vinha crescendo forte com o e-commerce, mas observem esse número que está aí. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, ela cresceu 135% o seu faturamento. É o maior crescimento da história de empresas no Brasil. Este exemplo não pode escapar do olho da gente. Se nós vamos discutir alguma coisa sobre o mercado de trabalho brasileiro, o que aconteceu que fez o Magazine Luiza crescer dessa forma? Está embutido no crescimento do Magazine Luiza uma certeza, uma realidade completamente diferente. Por que cresceu? É claro que se a gente olhar para isso, né, nós podemos ver que o Magazine Luiza, no primeiro trimestre forte da crise, março, abril, maio, primeiro trimestre forte da crise, trimestre móvel, o Magazine Luiza cresceu em venda 46%. Quando a gente olhar para isso, a gente diz assim, tem uma explicação, é e-commerce. Mas o que aconteceu para tanto crescimento? Ele vai nos ensinar alguma coisa, o Magazine Luiza. O que aconteceu com o Magalu ensina alguma coisa para a gente. Eles fizeram um forte investimento em transformação digital. Tudo que eu estou falando aqui é a ideia da gente discutir o que nós queremos dizer quando nós falamos de transformação digital. O Magazine Luiza é um exemplo fácil, forte disso. Como é que eles fizeram isso? Eles montaram, quando a pandemia chegou, mas eles já vinham construindo isso antes, metade das vendas deles já eram por e-commerce. Quando nós olhamos para esta realidade, eles começaram a desenvolver uma dinâmica de construir parceiros digitais. O que é que isso quer dizer? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando entender por que é que o faturamento deles deu esse salto que é inédito na história brasileira. Nós já localizamos que é por transformação digital. Como é que foi essa transformação digital? Porque aí nós vamos tirar uma lição sobre o mercado de trabalho. Eles criaram, de alguma forma, uma rede de apoio a micro e pequenas empresas varejistas, com uma lógica de ajudar essas empresas, em pleno lockdown, a manter os seus negócios. Eles já vinham fazendo essa aproximação, usaram a pandemia para se aproximar totalmente. Em um trimestre, eles levantaram 30 mil parceiros. Como é que funciona isso? O primeiro passo é integrar definitivamente a loja física à loja digital. Em seguida, eles transformaram a loja física num centro de distribuição, não era só daquele da venda online, era um centro de distribuição de todo tipo de serviço. Mas o mais importante é que eles tiraram o foco na venda
e botaram o foco, mas enfiaram o foco no cliente. Eles inverteram a lógica. Quando eles começaram a fazer isso, se deve aproximadamente, né, ele tira o foco do canal de venda e bota o foco direto no cliente. Ele pode fazer isso com um objetivo só: chegar perto desse cliente, aonde ele estiver, e colher o máximo de informação que ele queria desse cliente, que ele pudesse conseguir desse cliente. O alvo, é claro, era subir o ticket médio de compra, mas não era todo o alvo, ele queria fazer uma taxa de conversão diferente. Para fazer isso, já está mais ou menos famosa essa expressão, um monte de gente, o Magazine Luiza começou a usar a expressão do omnichannel, que é o multicanal, que é a venda em todo tipo de canais. O alvo disso era praticado a venda, era coletar informação, era dominar a informação sobre o cliente e sobre aonde estava o produto que esse cliente ia comprar. Qual era a distância desse produto? Não era só quanto esse produto custava, qual era a distância. O pulo do gato vem agora. O parceiro Magalu tinha oferecido seus dados sobre o produto que ele tinha e sobre a proximidade que havia em relação ao cliente que tinha comprado. Professor, explica melhor como isso funciona. O sujeito tinha comprado qualquer coisa na periferia de Presidente Prudente ou, sei lá, na Vila Mariana. O banco de dados, ele coletava a informação e ele ia se aproximar do fornecedor mais próximo dessa compra já efetuada. O foco estava no cliente. Ele ia coletar o dado e ele ia prescrutar na proximidade dele qual era o varejista que tinha o produto que ele estava lá. Só que ele sabia qual era o tempo de estoque desse produto. E ele fixava um preço para esse varejista da compra que ele tinha feito a partir do estoque que ele tinha. Espera aí, professor, mas ele estava dominando as informações, é evidente. É disso que nós estamos falando. Quando nós olhamos para isso, o preço daquele parceiro, daquele produto, dependia do tempo de estoque. Ele era vendido para o Magazine Luiza, que repassava para o cliente no preço que ele tinha pago. Nesse mecanismo é que nós vamos entender que não foi a venda que fez o lucro do Magalu. O lucro da Magalu não saltou 135%, porque ele vendeu mais para os outros. O lucro da Magalu saltou 135% pelo domínio que ele tinha do banco de dados. De alguma forma, foi o banco de dados que fez o lucro, e não foi a venda. Esse processo nos faz pensar um pouquinho, né, que foi a venda associada a uma estrutura nova logística que construiu essa mudança. Espera aí, professor, espera aí. Quer dizer que o que o senhor está falando é que esse sujeito que bolou esse troço no Magazine Luiza, ele, na verdade, apenas copiou o que a Amazon estava fazendo. Exatamente. Ele deixou de ser uma empresa de varejo para ser uma empresa de tecnologia. Isto não é um fato isolado na economia brasileira. Eu vou repetir. Não é um fato só das grandes empresas de varejo. Olha a matéria que está logo abaixo, que é a matéria da Folha de São Paulo, de que 8 em cada 10 indústrias grandes, indústria com mais de 250 empregados, inovaram na pandemia, aumentaram a lucratividade. É claro que inovar na pandemia, mexer na lucratividade, tem a ver aqui um cutucão muito claro na lógica, no mecanismo de produção. Quando a gente olha para isso, a gente faz uma pergunta muito séria, que é a pergunta que a professora Elza fez no início. Como é que eu desenho a minha carreira quando o banco de dados faz a Magalu explodir desse jeito? O que está acontecendo com a minha carreira? Como é que fica a minha tarefa humana numa relação que é
não mais com o patrão e sim com o dado. Quando a gente olha para isso, a gente precisa pensar nesses termos que está aqui. Como é que a gente vai se adaptar a essa nova velocidade? A principal mudança é o domínio do dado, não há dúvida nenhuma. Vamos pensar no vendedor da Magalu. Vocês concordam comigo que o vendedor da loja física da Magalu ganhou um concorrente desumano? Ganhou um concorrente violento? Ganhou um concorrente que era difícil de ser vencido? E que nós estamos lidando com um fato, que é que o trabalho humano, seja ele qual for, esse trabalho humano, seja ele qual for, ele, de alguma forma, ganhou um concorrente que é muito duro de ser vencido. Professor, quer dizer que quando eu desenhar qualquer plano de carreira na minha cachola, eu tenho que desenhar esse plano de carreira. Quando eu pensar em troca, quando eu falar de emprego promissor, quando eu falar de transformação digital, eu tenho que pensar na questão do dado, tá? E como é que eu penso nisso na minha relação de trabalho? Isto é a cara do novo mercado de trabalho no Brasil. Nós temos que entender isso. Porque o mercado de trabalho no Brasil, é claro que ele está numa fase do que está aqui. Então, nós temos aqui, né, 3 etapas aqui, que é a etapa da padronização, que é a etapa quando a rotina do trabalho é a ameaçada, que é aquele sujeito que tem um trabalho rotineiro, é esse sujeito que vai, de alguma forma, ficar ameaçado pela tecnologia, é a era do robô. A era do robô ela é de 2003. Quando nós falamos de robótica, quando nós falamos de robotização na empresa, cuidado, hein? Você está falando de uma coisa velha. Você está falando de uma coisa de 20 anos atrás. Isso não quer dizer transformação digital. A professora Elza foi direto no ponto. Transformação digital quer dizer quando você usa inteligência artificial. É o segundo passo, que é o passo do Big Data, que é o passo essencial em que nós temos uma oferta indiscriminada de dados que altera a ideia da rotina. A ideia da rotina, o trabalho é substituído, o trabalho rotineiro é substituído, porque ele é padrão fácil de ser substituído. É a história clássica do Charlie Chaplin, né? A mão de obra na linha de produção. A mão de obra, quando nós chegamos a 2013, 10 anos depois, nós temos uma estrutura que é montada para concorrer com o trabalho humano, que é a estrutura do Big Data, que é a estrutura em que, de alguma forma, de algum modo, a piscina de dados, a forte fluxo de dados, permite que o computador, permite que o software leia nesses dados e faça concorrência com o trabalho humano. O melhor exemplo para a gente entender isso é o carro sem motorista, em que o computador, o software, mergulha na piscina de dados e começa a fazer um julgamento das informações. Esta me interessa, esta não me interessa. Nós estamos bem perto, 2 anos depois, 2015, nós já temos praticamente 7 anos dessa convivência, a inteligência artificial apareceu, que é com machine learning, que é o banco de dados que detecta tendência, aprende com essas tendências e toma decisões. Para a gente entender isso, é só a gente lembrar daquele famoso jogo de xadrez do Kasparov contra o Watson da IBM. Eles jogaram 10 jogos. Os 2 primeiros, o Kasparov ganhou, os 3 seguintes, ele já levou muito mais difícil para ganhar, os 5 últimos, a máquina ganhou de todos, porque ele tinha apreendido com o Kasparov a jogar jogo. Ele dominava os movimentos do Kasparov. É isto que a inteligência artificial faz. Ela, de alguma forma, todo o conjunto de dados, e o conjunto de dados não para de chegar, se transforma, de algum modo, nos professores da inteligência artificial. Quando a gente fala de machine learning, nós estamos falando disso. Para andar mais rápido possível, o emprego, nesse contexto, virou uma plataforma digital. É nesse contexto, quando todos os setores da empresa se transformam, também eles, em uma plataforma digital, nós temos uma realidade em que ninguém mais está fora dessa transformação. E com qualquer tamanho. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa matéria,
porque é de uma empresa pequenininha, que é a Volkswagen Mundial. É uma empresa que fabrica 12 milhões de carros por ano. É a maior montadora de automóvel do mundo ainda. Ela concorre, ela se bate com a Toyota o tempo inteiro. O que é que aconteceu nessa empresa? Olha a data. Em 20 de janeiro de 2020, tudo isso que eu estou falando para vocês chegou na Volkswagen. A Volkswagen, o executivo-chefe da Volkswagen, o presidente da Volkswagen, o Herbert Diess, alerta que a maior montadora do mundo iria ter que derrubar algumas vacas sagradas e se transformar em uma empresa de tecnologia. O que ele queria dizer é que ele não queria mais fabricar carro. O que ele queria dizer é que ele pretendia passar a ser uma empresa de tecnologia. Por que ele pretendia passar a ser? A resposta está aqui, né? Nós somos avaliados como uma empresa automobilística e a Tesla é avaliada como uma empresa de tecnologia. O futuro, óbvio, é que o carro iria se transformar em um celular, em que você atualiza o software constantemente. Há um mês atrás, eu ia colocar essa informação, desculpe, há uma semana atrás, esse mesmo presidente da Volkswagen alertou que o sucesso da Tesla ia obrigar a Volkswagen a demitir 30 mil trabalhadores. A Volkswagen tinha que se automatizar, a Volkswagen tinha que mudar o seu volume de empregados, a sua lógica. Eu estou falando da Volkswagen. Não é mais para fabricar carro, ela quer fabricar, essencialmente, tecnologia. De alguma forma, se eu já estou indo mais para o final, de alguma forma, correndo mais para... De alguma forma, quando nós olhamos para esse crescimento, nós observamos onde é que estão as vagas promissoras. Olhem esta matéria. Esta matéria é desta semana, de 14 de outubro. E ela mostra o crescimento nas vagas nos bancos digitais em 466%. Estão interessados nessas vagas aquele trabalhador, depois eu posso ler, se alguém tiver interesse, o tipo das vagas e os salários. Aquele trabalhador que já está diretamente imaginando a sua carreira a partir do domínio do dado. Ele está usando a inteligência artificial para pensar o seu plano de carreira. Quando nós olhamos para isso, nós observamos um pouco que não há mais possibilidade da gente pensar, e eu repito isso, não imaginem mais, quando desenharem um emprego promissor, não imaginem mais a empresa que acredita piamente naquilo que ela está fabricando. Não é por aí. Quando nós olhamos para isso, nós vamos observar que não existem mais monstros sagrados. Eu faço questão de comentar isso com vocês, porque isso que eu estou mostrando aqui para vocês nada mais é, né, do que quase que um pré-release, né, da Rede Globo de televisão. As organizações Globo, né, estavam comunicando que iam trocar de gerente, de CEO. O novo CEO que toma posse, agora em 1º de fevereiro, fez um comunicado e fez um comunicado para o mercado. Esse é o comunicado. Em que ele, anotem bem, tem uma lida no que está aí no primeiro parágrafo. Ele vende aquilo que a Globo sabe fazer, que nós conhecemos como um negócio da Globo. O jornalismo líder de audiência da Globo produz mais de 3 mil horas de notícia, mais de 3 mil horas de conteúdo, saem todas as nossas notícias de entretenimento. A Globo tem os maiores contratos para esporte. Eu vou repetir. Isto não está mais na atenção da Globo. O que interessa para a Rede Globo de televisão é o parágrafo seguinte. Olha o que ela vende para o mercado. Olha o que ela anuncia para o mercado. Eu vou ler. Dona de uma das maiores bases de dados sobre o consumidor brasileiro, acho que eu não preciso repetir, né? Com mais de 110 milhões de Globos IDs,
São identidades quando você identifica um sujeito que tem negócio direto com a Globo. E mais de 10 bilhões de registros diários que fazem em suas propriedades. É tudo aquilo que circula sobre como a Globo. Igualzinho Magalu. Ela coleta informação. Que fazem suas... A Globo tem aliado esse conhecimento sobre os hábitos de consumo dos brasileiros à relevância de seus conteúdos e às suas novas capacidades em tecnologia. Agora vem aquilo que o novo CEO da Globo promete para o mercado, sinaliza para o mercado, para explorar as oportunidades estratégicas que vão além do ambiente de mídia e entretenimento. Igualzinho o camarada da Volkswagen. A Globo não quer mais fabricar novela, gente. A Globo quer vender dado. Ela quer usar o dado para o processo que ela tem. De alguma forma, né, ela quer se comportar como a Magalu. De alguma forma, ela percebe que ela tem que ficar próxima do cliente e, de algum modo, ela identifica que ela tem um banco de dados que é poderoso e que, de algum modo, ela pode trabalhar com esse banco de dados de muitas formas. Se a gente olhar para isso, né, a gente vai ver que ela deixa esse banco de dados à escolha dos seus trabalhadores, se eles preferem o deles ou o da Netflix. Vocês estão percebendo a quantidade de trabalhadores, entre aspas, da Globo, famosos ou não, que estão preferindo ir para outro streaming? A Globo agindo exatamente como a Magalu. Eu vou me comportar aonde o meu cliente está, o que é que ele quer, como é que ele está. É este banco de dados da Globo que interessa. Quando a gente olha para isso, daí, quando a gente vai falar em planejamento de carreira, é claro, e eu vou insistir nisso, eu quero só fechar com esta ideia. Quando nós vamos falar de planejamento de carreira, vamos pensar no plano de carreira do professor Joel Dutra. Quando nós olhamos as 6 etapas do plano de carreira, 2 delas, eu estou trabalhando com uma ideia sobre isso, 2 delas são exatamente etapas digitalizadas. E para fechar a nossa conversa, vamos nos comportar como as estrelas da Globo. Se nós vamos nos comportar como as estrelas da Globo, que tem um processo de escolher entre bancos de dados, se nós vamos nos comportar nesse processo, nós vamos pensar a nossa transição de carreira de um outro jeito. Quando nós pensamos em transição de carreira, é impossível falar de transição de carreira por aqui sem falar do livro da professora Elza, sem conversar com ela. O que a professora Elza, o que ela aconselha no livro dela? Quando você pensa em transição de carreira, você tem que construir uma nova identidade profissional. O que eu os convido para trabalhar nesse mundo real, nesse mundo de fato, da Magalu, das indústrias, da Globo, das fintechs, construam uma identidade profissional muito mais voltada para o mundo digital. O livro da professora dá umas dicas de como é que você constrói identidade. Adaptam. Façam esse processo para se adaptar numa realidade mais digitalizada. Professora, a senhora me desculpe, acho que eu passei da hora de todos os jeitos, eu me animei aqui na conversa, como sempre eu faço. Sei lá eu quanto tempo eu falei, devo ter falado muito mais do que a meia hora, né? Não importa, porque foi excelente, né? Eu aqui anotei diversas perguntas, mas agora eu vou passar a palavra ao professor Wilson Amorim e vou pedir que você interrompa aqui o compartilhamento Isso. E depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre tudo isso. Muito obrigada. E agora a palavra está com você, professor Wilson, querido. Fique à vontade para dominar o espaço. Vamos lá, vou falar um pouquinho agora também. Então, boa noite para todos, né? Obrigado pelo convite aí do projeto, da professora Elza, né? E da oportunidade aí de compartilhar uma mesa com o Trevisan, né? A gente sempre, quando se encontra virtualmente agora, em bancas e tudo mais, a gente fala, bom, mesmo é trabalhar junto, mas estamos trabalhando junto do jeito que dá por enquanto. Daqui a pouco nós estamos tudo junto de novo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, então.
Bom, então, o que eu gostaria de conversar com vocês aqui? Eu queria trabalhar a minha fala aqui em 4 partes, né? Falar um pouquinho das características do mercado de trabalho brasileiro, vou procurar conectar com a fala do anterior do Trevisan, procurando trazer o que é o mercado de trabalho hoje, como que a gente se vira dentro dele, né? Dentro dessa realidade. Bom, eu queria falar um pouco dessas tendências, dessas características mais históricas, mais gerais, falar um pouquinho das tendências e falar da emergência de um tipo de profissional, de pessoa ocupada no mercado de trabalho que está crescendo bastante e que está meio que aderindo, digamos assim. Ele tem uma grande adesão a essa realidade nova da transformação digital, das questões tecnológicas e assim por diante. E queria fechar fazendo alguns questionamentos a respeito dessa realidade que a gente tem vivido nesses tempos mais recentes. Então, vamos lá. O mercado de trabalho brasileiro ele tem como características mais marcantes o fato de ser muito heterogêneo, né, e muito desigual. Então, a distância entre as pessoas que ganham mais e as que ganham menos é muito grande. A distribuição do trabalho ao longo do país, pelo espaço do território brasileiro, é também bastante desigual nessas características também. Tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco. E a questão da heterogeneidade envolve, inclusive, a realidade dos vínculos, né? A qualidade dos vínculos das pessoas com o mercado de trabalho. Então, é um mercado de trabalho caracterizado por muita informalidade, né? Entre outras coisas. O que a gente viveu assim nesse século agora? Nós tivemos um período de aquecimento econômico, né, de 2013 a 2014. Quem ingressou no mercado de trabalho nessa época viveu uma época boa para o mercado de trabalho, do ponto de vista de quem estava querendo trabalhar, porque a taxa de desocupação caiu, foi perto do pleno emprego, mas esse período se encerra no segundo semestre de 2014, e aí a gente entra numa crise econômica no país, com recessão, uma série de coisas acontecendo, e o mercado de trabalho anda para trás, do ponto de vista da geração de postos de trabalho, de dinamismo, do ponto de vista da elevação da taxa de desocupação, que é uma realidade. Então, tem a recessão, a gente tem um fenômeno importante, que é a mudança na regulação do trabalho, trazida pela reforma trabalhista de 2017, ela vem dentro de uma proposta de flexibilização de direitos, ela vem numa proposta de tornar os vínculos de contratação mais individualizados. Dá para a gente falar também a respeito da própria reforma da Previdência, que, apesar de mexer no mercado de trabalho numa perspectiva de muito longo prazo, ela já gera efeitos hoje, né? Porque, enfim, o fato da gente a gente faz escolhas, digamos assim, entre recolher para a Previdência ou não recolher para a Previdência, dependendo do tipo de inserção que a gente tem, eu já vou falar dela já. Né? Tem as pessoas que têm carteira assinada, CLT, funcionários públicos, esses já contribuem diretamente para a Previdência, mas o fato é o seguinte, as mudanças que foram colocadas em função do próprio envelhecimento da população, elas estenderam o prazo de recolhimento, né, recolhendo durante mais tempo, a gente vive mais, trabalha mais e recolhe mais, e essa perspectiva mexe um pouco com as escolhas, principalmente dos trabalhadores mais jovens, quando eles podem escolher se querem recolher para a Previdência ou não. Houve a questão da digitação, da transição digital, como já foi dito anteriormente aqui pelo Trevisan, não vou me colocar nesse ponto, exceto pelo fato de essa transição ela impõe como dinâmica a necessidade da gente aprender. Né? Como a tecnologia vai mudando, as condições de trabalho vão mudando, a gente precisa aprender muito com o que está acontecendo para poder se manter dentro da ocupação. Então, trabalhar hoje em dia significa aprender sem fim. É mais ou menos isso. E, por fim, assim, ao longo desse período, acontece aí a pandemia, com uma série de impactos poderosos no mercado de trabalho. Bem, eu queria trazer para vocês esse quadrinho acanhado que está colocado aí, ele traz os números gerais do mercado de trabalho no Brasil. Né? O mercado de trabalho no Brasil ele tem mais ou menos umas 100 milhões de pessoas querendo trabalhar hoje em dia, ele tem 87, quase 88 milhões de pessoas trabalhando, mas tem 14 milhões de pessoas que não estão trabalhando, mas gostariam de trabalhar, que são os desocupados. Mas ele ainda tem mais 7 milhões de pessoas que estão trabalhando, mas gostariam de trabalhar mais. E tem mais 10 milhões de pessoas que não estão trabalhando, mas se der um empurrãozinho, elas voltam para o mercado de trabalho muito rapidamente.
qual é a síntese dessas informações que eu queria passar para vocês? É um mercado de trabalho que ele é muito móvel, é um mercado de trabalho que ele é muito flexível, porque ele tem quem está trabalhando, quem está procurando emprego, quem está trabalhando e quer trabalhar mais, se possível, mais horas, mais dias na semana ou mesmo no mês, e quem não está, mas está olhando ali, querendo voltar rapidamente para o mercado de trabalho se qualquer condição mais favorável surgir. Então, quando a gente imagina um mercado de trabalho desse tipo, a gente imagina filas, né? A gente imagina as filas andando conforme a dinâmica econômica ela se aquece, né? Então, se a economia aquece, vai ter mais gente trabalhando mais dias e mais horas e mais dias. Se a economia aquece, vai ter mais gente procurando emprego e provavelmente conseguindo ou não, e mais gente se sensibilizando e voltando a participar do mercado de trabalho. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Sendo que, com o período da pandemia, a gente tem, de maneira sucessiva, né, uma recessão e a pandemia, que é um agravamento da recessão do ponto de vista do mercado de trabalho. As pessoas saíram do mercado de trabalho, né? As pessoas perceberam que não teriam como encontrar o que fazer e saíram do mercado de trabalho. Então, na força de trabalho, em 2019, antes da pandemia, havia aí um volume de 105 milhões de pessoas. Já em 2021, no dado mais recente, tem alguma coisa em torno de 101 milhões de pessoas. Como é que é isso, né? A população cresce e, em vez de aumentar o número de pessoas buscando trabalho, diminuiu porque o mercado ficou desfavorável, né? Então, há menos gente ocupada, inclusive, nesse período do que havia 2 anos atrás. O que nos remete à ideia de que até que esse período seja superado com recuperação da economia, a gente vai levar um bom tempo. Bom, a taxa de desocupação sobe ao longo do tempo, ela sai aí de uma taxa muito baixa, em 6% lá em 2014, e pula para 14% ao longo desses anos todos, né? Eu venho trazendo para vocês uns dados miudinhos aqui, mas eu vou traduzir os dados para vocês. Eu vou dizer assim, o mercado de trabalho brasileiro hoje ele oferece mais oportunidades nas atividades de serviço, nas atividades de comércio e nas atividades de serviço. E a área de serviço, ela é variada. A área de serviço envolve transporte, a área de serviço envolve a área financeira, a área de serviço envolve saúde, educação, envolve comércio, né? Então, ela envolve a área de informática, a área de tecnologia, basicamente uma área de serviço. Então, é essa área, vamos dizer assim, que tem um volume maior de ocupações hoje, pessoas ocupadas nessas áreas, tem pouca gente, menos gente na indústria do que havia anos atrás, e tem menos gente ainda na agricultura, porque a indústria, de certa forma, ela está virando também uma área de serviços. Tudo está virando serviços e as oportunidades estão nessa área. E a variação da ocupação ao longo do tempo também é maior nessas áreas de serviço, né? Então, a gente vai ver aumentar. Quando o mercado de trabalho está andando para trás, está andando para frente a área de alojamento e alimentação, por exemplo. Se o mercado de trabalho está andando para trás, a área da saúde, a área financeira e a área de TI está andando para frente. Então, isso tudo é um momento de mudança, é um período de mudança estrutural no mercado de trabalho e se conecta com essa realidade que a televisão trouxe anteriormente. Os processos produtivos estão mudando, as formas de fazer negócio estão se transformando ao longo do tempo, e isso se reflete na maneira como as ocupações estão se distribuindo e estão sendo geradas ao longo do tempo. Para quem está pensando na carreira, a mensagem é clara, vai ser mais difícil encontrar, em termos de probabilidade, né, uma ocupação na indústria do que seria na área de serviços. Basicamente, essa é a mensagem que a gente começa a trazer para vocês aqui nesse instante. Bom, quando a gente para olhar o que é que está acontecendo na maneira como as pessoas se inserem no mercado de trabalho, eu tenho duas informações para passar. A primeira é que o trabalho assalariado está perdendo espaço, ou seja, ser empregado, seja da área privada, seja da área pública, está perdendo espaço no mercado de trabalho como um todo. E está aumentando a presença de um personagem que eu estou chamando aqui de conta própria. Então, a participação do trabalhador por conta própria, ela é viabilizada por essas mudanças estruturais que já estavam acontecendo e ela é viabilizada também pela própria reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Ela abre campo para que as organizações
passem a ter uma variedade de possibilidades de contratação do trabalho que não existia na forma da lei antes da reforma trabalhista. Então, hoje é possível, há mais facilidade para terceirizar trabalho, há mais facilidade para contratar um autônomo, ou mais facilidade para contratar uma pessoa que é o seu próprio negócio, sendo conta própria com CNPJ, enfim, sendo o PJ, como a gente fala assim. Então, como é que a gente tem isso hoje? Nós temos, por conta própria, ou seja, pessoas se dedicando, tentando trabalhar no mercado de trabalho, ou seja, ocupadas no mercado de trabalho, nós temos alguma coisa na casa de quase 25 milhões de pessoas, né? Para um conjunto de ocupados que, enfim, eu acabei de falar para vocês, estava em 87, 89 milhões de pessoas. Então, a proporção dessas pessoas ela está crescendo, né? E aí a gente começa a olhar para um detalhe. Agora vamos passar para a terceira parte da conversa aqui, que é a característica desse trabalhador por conta própria, né? O trabalhador por conta própria, ele é, na maior parte das vezes, informal, né? Se a gente tem ali alguma coisa na casa de 22, 23 milhões, 24 milhões de pessoas trabalhando com conta própria, nós vamos ter 17, 18 milhões de trabalhadores sem o CNPJ, ou seja, gente que se diz, eu estou por conta própria, mas não recolhe imposto, logo não está coberto por previdência, nem por outro tipo de assistência. Então, é um mercado de trabalho que, como eu disse anteriormente, ele transita muito nessa informalidade e nos vínculos precários de trabalho, na verdade. Mas é um mercado de trabalho que contrata pessoas nessas condições, com CNPJ e sem CNPJ, né? Porque é dentro dessas condições que a gente está transitando. E como é que isso se conecta à realidade que o Trevisan estava colocando anteriormente para a gente? Se conecta porque há empresas que demandam o trabalho, tanto assalariado com carteira, quanto o trabalho do tal do PJ, o conta própria, que tem o CNPJ, mas também há empresas e há pessoas que contratam as pessoas que trabalham sem carteira e as pessoas que, sendo conta própria, não têm o CNPJ, ou seja, não são formais, né? E, apesar desse número dos formalizados como conta própria está crescendo, essa proporção está longe de ser alterada, né, de ser invertida no curto prazo. O que quer dizer? Que o mercado de trabalho nosso está ficando cada vez mais variado, cada vez mais diversificado, cada vez mais heterogêneo e, ouso dizer, também desigual. Bom, a proporção de trabalhadores por conta própria, que, vamos dizer assim, que tem... deixa eu passar aqui um pouquinho para frente, deixa eu ver. Bom, onde estão esses trabalhadores, né? Fazendo uma soma muito rápida aqui. Os trabalhadores da área, esses trabalhadores por conta própria são basicamente trabalhadores da área de serviço, eles se concentram na área de serviço. Vão se concentrar, metade deles praticamente está na área de serviço, os que têm o CNPJ, e tem um tanto de gente que está pendurada aí com comércio, já no detalhamento, né? E existe um perfil diferente, né, entre os que têm CNPJ e os que não têm CNPJ. O conta própria, que tem CNPJ, ou seja, é formalizado, ele tem grau de educação, a qualificação profissional dele é mais alta, né? E, de maneira inversa, aquele que não tem o CNPJ, majoritariamente, tem menos escolaridade. Então, por aí a gente já vai vendo uma segmentação no mercado de trabalho desse tipo de profissional. O que a gente quer dizer nesse caso? Que a inserção do lado de cima da economia ela se dá com duas coisas, pelo menos. Mais escolaridade e formalidade a formalidade de como você está se colocando no mercado de trabalho, ou seja, recolhendo imposto, tendo firma e assim por diante, né? E uma coisa que eu queria também chamar a atenção é que, a despeito do sujeito ser conta própria, ele não necessariamente ele recolhe imposto para a Previdência Social. Então, entre aqueles que têm CNPJ, 3 em cada 4 recolhem para a Previdência, mas entre aqueles que são conta própria, mas não são, vamos dizer, não têm o CNPJ, essa proporção se inverte, a gente tem 1 em cada 4, 1 em cada 5 apenas recolhe para a Previdência. Ou seja, além da questão da informalidade, a gente acumula aí essa questão de você ter gente que provavelmente, ao longo do tempo, vai ter dificuldade de se sustentar quando precisar da Previdência, que é um cenário para daqui a 5, para 10, para 15, para 20 anos, dependendo da faixa de idade que a gente estiver trabalhando. Bem,
Vamos para a quarta parte, assim, recolhendo essas informações todas e pensando um pouco o futuro, né? A gente tem um quadro para nos fazer refletir a respeito da pandemia, que são as urgências criadas pela pandemia. Aconteceram as urgências de entrada na pandemia e agora nós vamos começar a lidar com as urgências de saída. Ficamos em home office, não ficamos em home office, como CLTs, como PJs, trabalhamos em casa, trabalhamos na rua. Como é que fica a nossa remuneração nesse caso? Pronto. Segundo ponto, quando a retomada vier, que esse período ruim para o mercado de trabalho ele vai ser superado em algum momento, né? Então, muito lentamente, a desocupação vai cair, mas ela vai cair devagarzinho, porque o Brasil é um país de alta informalidade no mercado de trabalho. E vai ter ainda muita subocupação, ou seja, quem estiver pensando a carreira para frente vai ter que ter persistência, né? E investimento em formação para poder galgar os melhores postos por conta da maior demanda por qualificação que existe hoje, né? Sem qualificação, você não pega o melhor posto. Mas só que tudo isso vai mudar muito rapidamente, muito lentamente, digamos assim, do ponto de vista dos indicadores, né? Porque a demanda nas empresas de tecnologia ela segue alta, mas não tem oferta suficiente para isso, então as pessoas precisam se preparar para isso, né? A desregulação, a flexibilização, a individualização vão prevalecer para os próximos anos, e a pergunta que fica aí é a seguinte: como é que a gente contrata bem sendo empresa, né, com todas essas possibilidades, né? Como que eu posso contratar bem o trabalho? E como que eu, sendo conta própria, me colocando nessa condição, posso ser bem contratado? Qual é o contrato de trabalho ou de prestação de serviço, se a gente quiser pensar, que vale a pena a gente pegar, para pegar para a gente, né? Como que deve ser esse contrato de trabalho? Com que direitos, com que obrigações, enfim, a gente deve imaginar, porque ele já não é exatamente a legislação trabalhista, ele é uma coisa mais próxima do direito comercial, digamos assim, mas não deveria ser muito distante do direito trabalhista, porque, enfim, há uma dependência das pessoas em relação às empresas ainda. Bom, a questão da previdência é um outro ponto de atenção, né? Porque essa grande flexibilidade do mercado de trabalho nem sempre proporciona para todo mundo, principalmente quem tem menos qualificação, remuneração suficiente e disponível na condição do conta própria para fazer o recolhimento para a Previdência, né? E aí a gente cria um problema adicional, porque mais gente vai ter que trabalhar mais tempo, porque não tem da Previdência ou aposentadoria lá na frente, as pessoas vão ter que trabalhar até onde puderem. Quando não puderem mais, vão forçar a trabalhar os que já poderiam parar também, porque vão depender das pessoas que têm a Previdência. Então, contribuir ou não é uma questão contemporânea e ela vai estar presente pelos próximos 15 anos e faz parte das escolhas de carreira, né, como elemento de planejamento. Como é que eu faço, né, para me colocar em condição de ter a Previdência, porque é uma coisa que eu acho indispensável, né? E tem a questão da transição digital, que já foi colocada. Eu vou caminhar agora para o encerramento, dizendo o seguinte: esse mercado de trabalho que a gente vive hoje, de extrema mobilidade, de transição digital acelerada, enfim, de grandes mudanças, assim, com muita mudança acontecendo ao mesmo tempo, ele é um mercado de trabalho cuja institucionalidade, ou seja, as regras de contratação foram flexibilizadas, mas elas ainda estão, mas a realidade está pedindo um regramento adicional para isso, porque não dá para a gente imaginar que vai haver tanta gente subocupada, ou seja, trabalhando pouco, vai haver tanta gente trabalhando sem recolher para a Previdência ou trabalhando sem carteira, sem que haja algum tipo de política pública para dar amparo para as pessoas, porque a renda continua sendo necessária para a sobrevivência. Então, eu imagino que os próximos anos serão anos de transição para algum tipo de suporte para as pessoas que têm mais dificuldade de colocação no mercado de trabalho. Não é por acaso, tá certo, que nesses dias que correm a gente está tendo uma discussão muito pesada a respeito do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Qualquer tipo de governo que vier para frente vai ter que pensar isso, né? E isso implica vamos dizer assim, afeta o mercado de trabalho, né? Ter mais gente recebendo, menos gente recebendo dinheiro de políticas públicas também afeta a dinâmica do mercado de trabalho, né? Existe uma pressão por qualificação. O cenário que o Trevisan trouxe foi o cenário que aponta para o emprego de alta, para a ocupação de alta qualidade, para a contratação de alta qualidade, né? E essa contratação de alta qualidade ela só é possível com a qualificação.
Você só chega lá se estiver qualificado e você só mantém a tua contratação se estiver qualificado. Quem vai fazer isso? Como será feito isso? Tem que fazer parte da discussão de carreira, né? O como e o quem, né? Quem vai fornecer a qualificação, como você vai fazer isso, onde você fará isso, vai depender fundamentalmente de uma coisa que o Trevisan trouxe de maneira muito forte: informação. Onde estão as informações sobre os cursos, onde estão as informações sobre as ocupações e as colocações. E o terceiro ponto para assinalar e para finalizar tem a ver com a renda, ou seja, a renda, nesses anos que virão, ela vai ser um aspecto, como sempre, ela é importante, evidente, mas ela vai mexer muito mais com a cabeça das pessoas do que ela já mexeu nos anos anteriores. Por quê? Porque as formas de contratação do trabalho, elas são mais diversas, né? Então, além do salário, além do honorário, além do pagamento contra a prestação de serviço, né? Quantas outras maneiras a gente vai ter que pensar para tirar, em vez do holerite, um recibo de pagamento por entrega de produto ou do serviço propriamente dito, né? Então, seriam as coisas que eu gostaria de falar para vocês, para temperar também com os dados do mercado de trabalho, essas questões mais estatísticas de IBGE e tudo mais, com reflexões específicas sobre esse personagem novo que é o homem e a mulher por conta própria, né? A carreira individual por excelência, né? Que eu queria dar esse enfoque para vocês. Elza, falei. Muito obrigada, Wilson. Muito legais as reflexões e muito complementares, né? Eu estou com o meu caderninho aqui, porque eu sou old fashion, né? E anotando várias coisas, e daí é impressionante, assim, como algumas inquietações que foram surgindo conforme vocês falavam, a gente complementa na fala de um e do outro, né? Então, nós ficamos aqui entre 85 e 90 participantes o tempo todo, né, prestigiando vocês, e aí eu vou falar um pouco dessas inquietações que vieram enquanto vocês falavam, e colocar algumas perguntas que nós temos aqui também, e aí eu vou falar, no geral, sobre essas reflexões, vou colocar as perguntas e aí abro espaço para cada um de vocês comentarem. Pode ser assim? Bom, e conforme o professor Trevisan falava, né, eu fiquei pensando, e como é que a gente se adapta a esse novo mundo, né, esse mundo digital, a velocidade da transformação digital, né? E daí ele mesmo foi pontuando algumas reflexões que todos nós precisamos fazer, né? Porque a verdade é que nós ficamos nos perguntando como será que nós nos tornamos Magalu e nós nos tornamos Amazon, né? Porque a gente vai perdendo a fronteira entre o que é empresa, o que são as pessoas, né? Já que é o consumidor que está ditando as entregas, por exemplo, a estratégia de vendas da Magalu, como é que esse consumidor ele também se coloca como parte do processo produtivo, como parte do trabalho, né? Assim, sempre vem esse pensamento de como nós podemos usar essas mudanças ao nosso favor, né? Como que a gente se junta à inteligência artificial, né? E interage com ela, né? Com esse aprendizado das máquinas, como que nós aprendemos com isso para oferecer o nosso serviço, né? E a gente vê essa explosão de ofertas no Instagram, por exemplo, né? A ideia de que o professor Leonardo fala de trabalho como plataforma de negócios é cada vez mais presente, cada vez mais evidente, né? E aí vem o professor Wilson com essas inquietações mais sociais, né? Então, realmente, se todos nós formos trabalhar por conta própria, que já é uma tendência muito grande, como é que vai ficar essa parte da previdência, né? A mínima proteção social que todos nós precisamos. Nós vimos agora na época da pandemia o quanto nós precisamos do SUS, por exemplo, né? E aí, conforme o tempo vai passando, nós vamos entendendo essa necessidade
né, de proteção social, e essa necessidade da aposentadoria é uma delas, né? E aí o professor Wilson levanta essa questão, né? Então, se todos nós pararmos de contribuir, o que será que vai acontecer? Mas, ao mesmo tempo, isso me fez lembrar de quando eu comecei a escrever sobre trabalho, né, no começo dos anos 2000, que eu me lembro que o emprego informal, ele bateu o emprego formal naquela época, né? A gente estava final dos anos 90, começo dos anos 2000, com uma informalidade enorme do trabalho, né? E, de novo, estamos nessa situação. E, como disse o professor Wilson, passaram-se 10 anos, 11 anos, e a gente estava falando em pleno emprego. Então, quando nós éramos chamados para entrevista, lá em 2012, a gente falava em apagão de mão de obra, né? Mas esse apagão de mão de obra, ele está atingindo justamente o setor de serviço, a área de tecnologia, né? Porque a fala dos dois nos leva a crer que seremos todos trabalhadores de serviços e todos trabalhadores da tecnologia, trabalhando para a tecnologia ou com a tecnologia, né? Utilizando a tecnologia. E aí a resposta do professor Wilson para inserção nesse mundo é persistência e qualificação, né? E eu me pergunto também se a gente tem a revolta das máquinas, né? Essa revolução das máquinas, mas se também não vai chegar o momento da gente ter a revolução das pessoas. Se eu vejo isso com os motoristas do Uber, né? Os motoristas do Uber estão trabalhando nesse novo mundo, estão trabalhando com a inteligência artificial, interagindo com ela, interagindo com a plataforma de negócios, oferecendo o trabalho como plataforma de negócios. Mas o que acontece? Hoje em dia, quando eles têm uma corrida que não interessa, eles cancelam, né? E qualquer um de nós que chamar um Uber agora vai ter, dependendo do horário, 5, 6, 7 cancelamentos até conseguir uma corrida, né? Então, são pessoas interagindo com essa realidade, e é esse ponto, né, também que nos chama atenção em relação ao planejamento de carreira. Até que ponto nós vamos continuar procurando empregos formais e até que ponto nós vamos aprender a ser trabalhadores por conta própria, como o professor Wilson disse, mas nos protegendo de alguma forma, porque realmente a nossa previdência talvez seja nossa mesmo, né? Talvez a gente aprenda a fazer isso, mas a gente tem que aprender também a se proteger nesse mundo do trabalho, né? E daí nós temos algumas perguntas que eu já vou colocar, e para vocês responderem de forma geral, como acharem melhor, né? O Rodrigo Pedrosa, ele pergunta ao professor Trevisan sobre o exemplo da construção do edifício sem empregados. Eu confesso que também fiquei curiosa, né? O Nelson Nishiwaki, ele fala da participação da Rede Globo, a participação da China na Rede Globo, né? Pelo que eu entendi, a China já tem participação na Globo. Nessas estratégias e tem altíssimo interesse. Como podemos proteger nosso mercado de trabalho nesse cenário, né? E daí a gente tem a Silvia Hartmann dizendo que empresas nos Estados Unidos estão enfrentando um fenômeno chamado Great Resignation, e que em agosto os pedidos de demissão foram os mais altos em muitos anos, né? Casos de esgotamento devido aos altos níveis de estresse no trabalho e busca por mais saúde mental, mais ganhos financeiros, né? E daí ela pergunta se pode haver um movimento similar no Brasil, né? Mas ela acredita que assim, especialmente quem está nas camadas mais baixas, né? Como que a gente pensa nessa autoproteção, como eu ia dizendo, né? E ela fala também, faz uma pergunta sobre os trabalhadores do conhecimento, como que
assim, se a gente pode ver um movimento como esse. Bom, e aí pensar em estratégias para individuais para a carreira, a Ariadne pergunta, né, que ela diz que se sente perdida, pensando nas tendências todas que nós estamos falando aqui, né, e aí é isso, e eu vou abrir a palavra para cada um de vocês, e depois a gente parte para o encerramento. E professor Leonardo, acho que pode começar, indo pela ordem, depois a gente abre ao professor Wilson. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas, né, pela leitura, pela atenção na palestra, né. Professora Elza, a senhora pegou o X da história, né? Como é que a gente se adapta à velocidade das transformações? Essa foi a sua pergunta, né? Como é que nós, de alguma forma, e a senhora usou a expressão exata, né? Como é que nós nos tornamos Magalu? Né? Como é que a pessoa se faz isso? Né? Eu gostaria de tocar em alguns pontos desses, porque eu acho que esse é o X da nossa conversa, né? Do novo mercado de trabalho no Brasil. Né? Quando nós falamos que apenas 14% da mão de obra trabalha remoto, isto não quer dizer que os outros 86% estão imunes, estão protegidos. É aquela coisa que nós comentamos aqui, que até 2003 todo mundo, né, imaginava que se tiver trabalho rotineiro, se ele fazia trabalho rotineiro, a máquina ia substituí-lo. Se ele não fizesse, se ele trabalhasse com intuição, com persuasão, com criatividade, ele estaria protegido. Lê do engano. Né? Hoje você tem o trabalho, o Big Data, ele domina todas as profissões. Não há nenhuma profissão que ele não faça, que ele não deixe as suas marcas. Né? Quem olha, por exemplo, para a profissão médica, para usar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo concreto. Né? A pandemia apenas exacerbou isso. Né? Antes do processo de pandemia, o Hospital Albert Einstein recebia em torno de 4 a 5 mil, fazia de 4 a 5 mil consultas diárias. Né? A partir de que a pandemia chegou, e ele usou a pandemia para treinar, igualzinho os professores da PUC, para treinar seus profissionais e para treinar sua clientela. A média é entre 600 e 800 consultas diárias. Em outras palavras, né? A estrutura de apoio do Big Data médico do Hospital Albert Einstein reduziu a 20% a consulta. Nós estamos falando disso. Né? Quando você diz como é que nós nos tornamos Magalu, nós temos que acompanhar essa realidade. A palavra mais sensata para a gente entender isso é que nós não podemos olhar para a tecnologia como uma ameaça, nós não podemos olhar para a tecnologia como uma inimiga. Ao contrário, ela é nossa aliada. Ou você se alia à tecnologia ou você está fora. Perceba o espaço que tem na tua profissão para o quanto o software já fez na tua profissão. Os advogados hoje que são contratados nos escritórios de advocacia, eles são contratados pela habilidade que eles têm com os softwares novos do direito, e não pela ciência do direito como tal. Quando nós olhamos para esta realidade, nós temos que entender o seguinte, eu vou dar um exemplo assim, parece grandioso, mas ele é escancarado. O Grupo Gerdau, que o Valor Econômico considerou a empresa mais moderna que tem no país, o Grupo Gerdau, que é siderúrgica, faz aço, não contrata mais engenheiro. O Grupo Gerdau só contrata cientista de dados. Nós temos que, de alguma forma, entender que cada um de nós, no nosso ofício, é claro que você vai olhar para isso e vai ver que o sujeito com as minhas barba branca é mais difícil de assimilar esse processo. Mas ele não está imune a esse processo. Se eu me deslocar na minha universidade da busca do dado, eu vou fazer pesquisa atrasada. Não tem mais espaço para isso.
Pense no jovem médico que quer trabalhar no Einstein, quando o Einstein tinha 5.000 consultas diárias. Não é mais assim. Observe que isso está, de alguma forma, contaminando. Elza, você tocou na tua resposta numa expressão muito interessante: fronteiras. Você tem um livro maravilhoso sobre fronteiras móveis entre indivíduo e empresa. A ideia de fronteira móvel que você trabalha é a ideia mais importante para a gente assimilar essa porcentagem, essa presença, essa aproximação com a tecnologia. A organização já fez por si. Vejam os números. 8 em cada 10 grandes indústrias que apresentaram lucratividade usaram inovação. Leia-se, elas, de alguma forma, adotaram processos de inovação de inteligência artificial. É a Volkswagen. Eu não quero mais fabricar automóvel. Eu quero fabricar um celular que anda, que eu troco o software a cada pouco. O maior concorrente da Volkswagen é o Google, por um conceito de eletromobilidade. Não vamos entrar nesse assunto aqui agora. Como é que eu participo desse processo? Entendendo exatamente que existem fronteiras móveis entre eu e a organização. Eu não vou brigar com aquilo que é o futuro obrigatório. E esse ponto é essencial. Você fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Eu acompanhei a construção do prédio aqui na frente da minha casa sem trabalhadores. Eu vou contar um motivo, um modo pelo qual eu descobri isso. Eu vi um coitado vendendo chá ali. Ele vendia chá, tinha uma barraquinha na porta do negócio de construção, e nunca eu via ninguém ali. Aí eu fui lá um dia e perguntei para esse sujeito que vendia chá lá. Falei, o que é? Ele falou, olha, eu estou vendendo chá mais para os porteiros. A expressão que ele usou foi muito boa. Eu fui enganado, doutor. Eu pensei que aqui tinha gente trabalhando, não tem mais ninguém trabalhando aí. Era um prédio em construção. Como que isso pode acontecer? Porque o processo de construção ele está todo terceirizado. Ele chega pronto. É aquilo que quase que escapou, que o professor Wilson fala, que você tem uma indústria que está construída por serviço. As paredes chegavam prontas, as lajes chegavam prontas, as estruturas eram todas de máquinas. Eram meia dúzia de trabalhadores operando aquela realidade, quase todos eles num nível de engenheiro. É disso que nós estamos falando. Então, mesmo os 86% da nossa mão de obra que não trabalha em remoto, levante as orelhas, porque a realidade do trabalho ela está sendo invadida por esse processo. Isto não é novo. E é aquilo que você comenta. Tem fronteira móvel em relação ao indivíduo e à organização. É só quando o indivíduo invade a organização e participa desse processo. Não dá para ficar aliado, não dá para ficar estranho a isso. Como eu disse a você, professor, fala demais. Eu já estou falando há um tempão para te dar a resposta. É que as perguntas foram realmente interessantes. Muito obrigado. Na verdade, são reflexões, São muitas perguntas, a gente gostaria de falar sobre cada uma delas, mas daí o nosso tempo aqui também já vai indo. Nós escapamos da pergunta da Ariadne sobre estruturas individuais na carreira. Olha, Ariadne, é básico isso, e estruturas individuais na carreira talvez... Dê uma olhada no livro da Elza, que você vai ver um pouco melhor como é que essas estruturas se constroem. É isso, minha cara. E agora vamos ouvir o professor Wilson, antes da gente encerrar, sobre tudo isso, Veja, o que eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante na discussão de carreira, porque a gente sempre tem uma observação, mas a carreira é uma discussão de nível individual, que, puxa vida, será que não é limitado? Bom, mas se você não começar a reflexão no indivíduo, você vai começar onde? Então, eu acho importante a gente, exatamente a partir daí, olhando para um mercado de trabalho móvel, com as regras não são as mais favoráveis, enfim, a gente não tem muito espaço para
para errar, não digo nem para errar, você não tem muito espaço para ficar parado. Nesse caso, eu acho que a melhor expressão, não dá para ficar parado. Então, eu diria assim, na observação geral, cada um de nós tem que olhar e estudar o mercado, né? Estudar o que é que está acontecendo em torno e, dentro das suas possibilidades, buscar o conhecimento necessário para poder se posicionar hoje e para frente, né? Hoje e depois, né? Então, quando eu digo, olha, tem que estudar, a gente, isso é professor falando, sempre dá na hora. Se fosse ortopedista, fala assim, Jéssica, se é professor, você fala, vai estudar, tá certo? Mas eu não vejo outra alternativa, porque com o mercado mudando, isso serve para quem está no topo, que tem que se manter, e serve para quem está na base, porque, de alguma forma, tem que buscar isso, né? Então, você precisa saber onde, tá certo? Que setores são os mais interessantes no momento, oferecendo mais vagas. A previsão falou do Einstein, eu vou dizer genericamente, o setor de saúde, pelo alongamento da vida, pelo envelhecimento que nós todos, se tudo der certo, chegaremos a ter, é o setor de futuro, em termos das ocupações. O setor de educação, por tudo que eu estou dizendo, ele meio que retroalimenta esses outros todos, sem falar a questão, inclusive a área da tecnologia. Então, a área de logística, hoje em dia, está passando por uma etapa de racionalização bastante grande, mas ela ainda envolve muita gente, né? E vai continuar envolvendo, porque a economia continua sendo um lugar de deslocamento de cargas, de pessoas. Então, três setores, para deixar de lado apenas só para não falar da área da tecnologia e da informática. São áreas onde a gente vai ter esse crescimento. Para além disso, as questões territoriais também elas são importantes, porque se você vai para o interior do Mato Grosso, a despeito da gente ter as possibilidades de home office e tudo mais, ainda tem gente lá sendo demandada para fazer o trabalho dentro do frigorífico, para fazer a manutenção das colheitadeiras, para fazer o trabalho de suporte tecnológico para a colheita. Enfim, falta gente lá, né? E a despeito das possibilidades de se fazer em remoto, né? Então, falta gente no interior do Mato Grosso, falta gente com determinadas qualificações para tocar empresas em regiões que estão sendo industrializadas no Brasil agora. Então, essas oportunidades, elas também se valem da mobilidade da mão de obra. Porque, de certa maneira, a estratégia de permanecer num único lugar, ela não vai dar muito certo, a não ser que você consiga ser o trabalhador que fica nesse lugar, mas trabalha a distância para outro. Então, eu diria a coisa nesse ponto de vista. O segundo aspecto que eu acho que é importante é que, aí sim, saindo do individual e pegando um aspecto de cunho mais macro, nós não conseguimos nós não conseguimos resolver o problema dos indivíduos, porque não tem recurso para todo mundo resolver tudo ao mesmo tempo e resolver bem, se não for pensada uma visão que englobe o conjunto, né? Quando eu digo, olha, foi flexibilizada a regra de contratação, pode ser que isso tenha sido e é uma necessidade para os processos produtivos, para a globalização, para a competitividade, mas, por outro lado, nós vamos começar a imaginar que a contratação do trabalho com prestação de serviço vai enfrentar problemas de inadimplência, gente que dá calote, contratos mal resolvidos, né? Que não sejam bem resolvidos. Isso exige institucionalidade, né? Institucionalidade é tribunal, juiz, vamos dizer, tudo funcionando bem, a princípio, como o próprio contrato de trabalho funcionaria. No segundo passo, não tem como dar cobertura para todo mundo, sabendo que as pessoas estão envelhecendo, sabendo que tem gente que não consegue colocação, sabendo que é preciso dar formação para os mais jovens, evitar que eles cheguem ao mercado de trabalho sem formação, para não perpetuar um círculo eterno de pobreza. A partir daí, enfim, a gente tem que trabalhar uma visão de futuro que no mercado de trabalho envolva qualificação e suporte de renda mínima para as pessoas poderem ganhar o tempo necessário de formação para poder acessar o mercado de trabalho da melhor forma possível. Então, essas duas coisas, elas não se desconectam, ao contrário, elas andam juntas. E como, por tudo que a gente vê, nós vivemos numa sociedade democrática, o peso da demanda das pessoas nesse sentido vai mover os governos nessa direção em nível federal, estadual e municipal. Se isso não acontecer, nós vamos ter problemas seríssimos, né? Mais para o futuro. Eu sou otimista, eu acho que a gente consegue mover as regras de modo a favorecer o trabalho, de favorecer a contratação do trabalho numa forma de melhor qualidade, numa forma de melhor estabilidade, garantia de qualidade de vida para as pessoas, né?
E a gente tem vários questionamentos, né? O Ronaldo colocou aqui, por exemplo, né, sobre o papel do poder público no desenvolvimento das carreiras, né? Sendo que uma grande parcela da população não tem acesso à internet e nunca usou nenhum PC, né? Tem Então, horas que a assim, gente a fala resposta numa que a gente bolha, né? dá nisso, né, é que não há exemplo de país bem-sucedido que não tivesse dado suporte ou suporte educacional e de sustentação de renda mesmo em determinados segmentos para poder levar as pessoas para cima, né? Não há solução de mercado pura para isso, né? A experiência internacional vai na direção contrária, vai na direção de ter suporte, de ter política articulada. Se a gente não está vivendo isso agora, isso vai ter que ser superado em algum momento, então nós vamos, de fato, andar para trás. Eu não acredito que, com o potencial que o país tem, a gente permaneça nessa condição de políticas desarticuladas. A gente vai virar isso para frente. Aí temos diversas perguntas, diversos comentários, mas o nosso tempo acabou, né? Então, eu quero agradecer demais ao professor Wilson, ao professor Leonardo Trevisan, por essa noite, por essas reflexões, agradecer a Sheila e passar a palavra à Fabiane para a gente fazer o encerramento do evento. Muito obrigada a todos e aos participantes especialmente, né, que foram super ativos, né, no chat aqui o tempo todo conversando, e muito agradável, assim, a gente ter essa conversa e saber que o pessoal curtiu, né? Então, obrigada por tudo e Fabiane, está com você. Eu sei que o pessoal gostou, que eles continuam aqui, e eu estou aqui quase todas as noites e digo que foi um dos melhores webinars que já tivemos. Muito obrigada, foi realmente muito legal. Eu vou passar a agenda de cursos do Progep, porque a nossa ideia é estudar, não é? Então, vamos lá, a professora Elza compartilha com a gente a agenda. Já está aberta as inscrições para o MBA, já está aberta as inscrições para pós-graduação. O primeiro curso que a gente tem ainda esse ano é o de gestão de sucessão, gestão de carreira e sucessão. Então, ele inicia no dia 4 de 11. Oferecer elementos para estruturar a discussão da carreira nas perspectivas de pessoa e da empresa, ampliar a discussão sobre os processos sucessórios nas organizações. Se você tiver seu celular aí, você pode apontar para o QR Code, senão aqui no final eu já vou deixar o e-mail da Vilma Caseiro, vilmac@fia.com.br. A próxima data é o de MBA, Gestão de Recursos Humanos, então você vai estudar com esse time muito fera no Recursos Humanos no Brasil, eleito por 7 vezes consecutivas o melhor MBA de Recursos Humanos do Brasil pela revista Você S.A., com os maiores nomes do RH do Brasil, descontos exclusivos para matrículas antecipadas, esse turma aberta para 2022, 500 horas, iniciando 14 de março. O próximo é pós-graduação, especialização em liderança e gestão de negócios, formatos EAD e o presencial, 360 horas, iniciando também em março, no dia 21, ou você aponta o seu celular para o QR Code, ou manda um e-mail para vilmac@fia.com.br. Eu acho que tem mais outro, professora, que é o pós em graduação estratégica de pessoas, iniciando também no mesmo dia, 21 de março, 360 horas, dá tempo para se programar, para fazer a sua matrícula antecipadamente, ganhar o desconto, desconto exclusivo, e também os formatos presencial e EAD. É isso, esse evento foi gravado, você pode compartilhar com os seus amigos, porque em alguns dias vai estar lá no FIA Business School, que é o nosso canal lá no YouTube. Professora, fala um pouco desse livro antes da gente se despedir, deixa o nome desse livro, onde que a gente pode adquirir, que foi bastante comentado aí ao longo da palestra. Uma boa noite a todos, e se tiverem mais algum comentário, fiquem à vontade.
O nome do livro é Carreira e Liderança, Fronteiras Móveis entre Indivíduo e Organização. O professor Leonardo disse que é meu, mas é dele também, né? Do professor Joel, somos os organizadores e temos diversos autores debatendo esses assuntos que nós tratamos aqui. Obrigada, Fabiane. E aonde que o pessoal adquire? Na Amazon, né? Já que o professor Leonardo disse. Que Ó, Sheila está com... Olha, Fabiane, me desculpe a colher. O livro que eu comentei mais foi o livro da professora sobre transição de carreira. Peça a ela para falar deste livro, porque esse livro é que vai ajudar muita gente a fazer muita coisa sobre ele. Peça a ela para pelo menos dar o nome do livro, porque eu por favor, não fiz isso. Bom, então esse é o Carreiras Sem Fronteiras que o professor está dizendo, e além da Amazon, esses 2 livros estão no Mercado Livre, Magazine Luiza, onde vocês quiserem adquirir. Se fosse no presencial, você estava com a banquinha do lado de fora da porta. Já estava lá, né? Carreiras Sem Fronteiras, então, o pessoal pode adquirir lá na Amazon. A professora é muito modesta, mas tenho certeza que é uma boa leitura. E estudem, pessoal, façam a matrícula de vocês antecipadamente para ganhar esse desconto aí exclusivo nesse momento de preparação aí para a entrada do próximo ano. Foi um grande evento, muito obrigada, Leonardo Trevisan, Wilson Amorim, grandes profissionais do RH no Brasil, e uma boa noite a todos, então. Boa noite. Obrigado pela oportunidade, gente. Boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, professor. Tchau, Sheila. Boa noite. Sheila, obrigada, Fabiane. Tchau, gente. Até mais. Tchau, meus caros.